O Stephen King, ele tem um livro que chama Trocas Macabras. É Trocas Macabras, né? Mas é um conto que tem dentro do Trocas Macabras. Tanto que eu achei assim, eu falei, nossa, esse velho tá pegando. Que eu sempre, eu amo e eu odeio o Stephen King. Mas assim, ele tinha uma história que quando aconteceu Columbine, o Uhum. massacre de Columbine, os garotos eles tinham o conto dele que está dentro desse livro que foi relançado agora, 35 anos depois. A Companhia das Letras relançou. Não entendi porque vê só. Aconteceu Columbine. Quando eles foram investigar os meninos, todos tinham esse conto do Stephen King e eles entenderam que aquilo incitou os meninos a fazer aquilo. O Stephen King ficou muito mal e ele falou que ia recolher tudo, ia recolher todos os livros que estavam para vender, era só um conto na época, e que nunca mais ia deixar relançar, ele ia deixar escrito em testamento que não era, aquele conto não era para ninguém relançar. Quando você diz eu não vou mais, aquilo vira raridade. Se você quisesse ler, que aí aqui já veio, acho que com mais 2, 3 continhos, então já veio um livro, né? Era 4, 5 mil reais para você comprar Porra. velho daquela época. Livro quando passa o tempo também, ele é nesse nível de preço. E aí o que aconteceu? Passaram-se anos e anos e anos e tinha uma galera que disputava, hein? Porque acho que só tinha uns 5 aqui no Brasil para vender. E tava lá, tá escrito, o cara bateu o martelo, nunca mais vai sair se eu não comprar, né, tal. Carros vão continuar fabricando, agora esse aqui não. E não tinha para você pegar de forma digital, você não achava. Então, assim, tinha que ser o livro ou quem tinha o livro. Quando foi agora, eles pegaram e a Companhia das Letras comprou os direitos e relançou. Então, ele vendeu os direitos. Né? E ele tinha dito que nunca mais ninguém ia ler. Mas desde aquela época, lá em Colombine, a culpa já era do livro que os Hum. meninos estavam lendo. Depois veio os videogames. Pera aí, rapidão, só um parênteses. Sobre o que é esse conto? O conto ele fala justamente de garotos rebeldes que tinham pensamentos. Se a gente destrinchar muito aqui. Vocês conhecem a história de Columbine, né? Uhum. Não vamos. Massacre na escola. Porque Pra resumir. né? Então, esse vídeo, eu tô falando, gente, porque esse vídeo de Columbine meu ficou preso. Isso que eu tô falando. Falar disso aí não é muito legal. É que nem as duas torres de Nova York. Falar disso tá. também pesa, entendeu? Mas ele diretamente no conto aconteciam coisas parecidas. Algumas coisas, nem era. É como videogame. São algumas coisas. Incita a violência. O conto incitaria a violência. Aham. É porque, tipo, sei lá, o apanhador no campo de centeio não, assim, não incita a violência de maneira direta, mas você consegue traçar esse paralelo se você quiser e ter 3 assassinos com esse livro, tá ligado? É Fica como meio... todo mundo, na época que eu estudava, foi recomendado na escola Lolita. Aquela história de um pedófilo. Então, assim, isso aí, olha só como muda. Entendeu? Então, assim, por exemplo, quando eu era adolescente, era muito normal uma menina de 15 anos namorar um rapaz de 20. Hoje é crime. Então as coisas mudam, a cabeça das pessoas vai mudando, a gente que é mais velho tenta acompanhar e tal, mas naquela época era mais ainda. Aí, tudo bem, aí você pensa assim também. O cara era pedófilo. Era, a história do cara. Inclusive, ele ficou bem queimado depois, que o pessoal começou com esse, né? Pô, a menina era muito nova, né? História da Lolita e tal. Só que aí você pega também, olha os casamentos de antigamente. Aqueles casamentos eram arranjados pela família com crianças, eram crianças casando, meninas de 11, 12 anos casando. Isso acontece até hoje no Brasil, aí, né? Sim. Então, assim, a gente vai prestando atenção que muito se culpa quando uma coisa ruim acontece. Mas ninguém presta atenção também que acontecem coisas boas. Muita gente só consome esse tipo de literatura. Sabe quanto custa esse livro do Trocas Macabras? Quando ele foi lançado era quase 200 pau. Aí você fala, um jovem que quer ler essa história, um jovem que quer consumir uma literatura, porque Stephen King ele faz um livro que é um terror, entre aspas, porque tem aquela, né, sempre aquela aura mais sombria e tal, mas não é aquela coisa também tão assustadora. Vamos combinar que, às vezes, assim, é até um livro maçante. Tem livro dele que eu tenho vontade de arremessar, porque você começa, o cara usava muita droga, aí ele tava muito louco, você percebe que ele tá escrevendo muito louco, porque ele começa a desenvolver umas coisas do nada e fica ali também, não termina, e continua, e o livro tem 1000 páginas, assim, aí você fica puto. Aquela linguagem, às vezes, meio, né, entroncada, mas eu sou fã do cara. Eu gosto E também. ele pegou, o que acontece? Ele vai lá, você vê, por exemplo, It. Eu não gosto de It, cara. It não é um livro bom. It deu hype porque It virou filme.
E tem o lance do palhaço, tem o lance, né? Mas o It do livro mesmo, ele não é um It legal, ele não é esse palhaço legal, ele é o seu medo. Uhum. Então também não é desse jeito, né? Então tudo vai indo dessa forma, mas pode ter certeza, as pessoas nem conhecem a história, mas a criança sai, porque tem pai também que exagera, né? Pega a criança pra ver It. Ah, o moleque vê um balão vermelho, ele vai chegar lá na Baixada Santista a pé, cara. De medo, entendeu? Então, assim, tem isso tudo. Então, a criança, ela é impressionável e tal. Agora, ficar culpando o que acontece porque foi o videogame, é o que ela assiste, do que ela... Isso é loucura. Teve uma menina uns tempos aí que juntou uma amiga ou um amigo e decidiu que queria saber se ela era uma psicopata. Ela ia matar a amiga dela pra ver se ela sentia alguma coisa, porque ela queria saber se ela era uma psicopata. Você provavelmente né? Você tá pensando nisso. Você tá cogitando. E aí, se você parar pra pensar também, o cara que faz o CSI, é ele que bola as histórias. E aí? O cara, é ele que faz as histórias. O cara, então, o quê? O cara faz episódio de crime há quantos anos? Tem livro dele também. Grau 26. É uma trilogia de livros muito legal, inclusive. Que são 3 livros. Aquilo ali é violência pura mesmo. Mas quem tá lendo? Não tem como você fazer um exame psiquiátrico dentro de uma livraria, ou sei lá, da Amazon. A Amazon... Psicotécnico. Psicotécnico da Amazon para ter um cadastro. Então não tem como, gente. Fala que você empresta o livro, depois você compra. Eu acho que, assim, quem é impressionável é qualquer coisa. Qualquer coisa. Se ela vê alguma... Já começa criança, sabe? Assiste as coisas e fica enchendo o saco depois. Não dá pra assistir. Deixa ele ficar mais velho um pouquinho. Aí, ainda mais velho, a pessoa encana naquilo. Ou então, assistiu, sei lá, um filme de vampiro. Na outra semana, o menino quer a capa do vampiro. Na outra semana, o menino quer o dente do vampiro. Aí ele já acha que ele é o vampiro. Daqui a pouco ele já tá fugindo do sol com óculos escuro e, sabe? Mãe, tem protetor solar, fator 100, porque eu sou um vampiro. Porque tem umas noia dessa aí. Você vê esse pessoal que faz... Teve uma época que fazia muito RPG, a pessoa jogava muito RPG e tal. Que também é muito RPG. Aliás, muitos livros acabaram virando livros para RPG. Um deles é do André Bianco. André Bianco era um RPGista fantástico de Osasco. E aí, o que acontece? Sua cidade? Minha cidade. Então, é de lá ele. Aí, o que acontece? Eu gosto do André Bianco, eu gosto. Não, eu também gosto, mas tô falando, ele foi sem técnica nenhuma e o cara acertou no olho mesmo. Porque ninguém falava de vampiro naquela época. Ele lançou o livro, ele foi ter grana com esse livro quando saiu Crepúsculo. Então, o livro acho que saiu em 97, mais ou menos. E ele jogava RPG, acho que é a Máscara, se não me engano. Ou era Vampire? Eu não sei. Era alguma coisa que era de vampiro, acho que ele era narrador do troço lá. Eu nunca joguei RPG, mas eu já vi muita gente jogando. E depois ele pegou aquela história e criou, né, o set. E aí depois ele foi desenrolando. Só que ele entendeu uma curva que é muito sucesso dentro da literatura, principalmente uma literatura que é mais jovem, que é a curva jornada basicamente do herói. Né? Vai lá, os vampiros chegam, impressiona todo mundo, aí os vampiros atacam, todo mundo foge, cai, aquele negócio. De repente, tanto que você vê que o jeito que ele finaliza é um jeito bem assim, cara, e agora o que eu faço? Eu preciso terminar o livro, não tem como. Como é que eu criei isso aqui, como é que eu mato? Aí ele vai lá e joga uma bomba. Tipo, aí os vampiros morrem. Pelo menos, né? Alguns. Vai sobrar aí um. Mas você vai percebendo que, assim, já teve um antes, o cara pegou, ele, né? Ele já tinha mais ou menos... E como ele fez? Se você pegar os 7, também não é a melhor literatura do mundo. Ele admite isso. Ele tem outros livros depois muito melhores, assim, mais bem escritos e tal. Só que o 7 é maravilhoso. A única coisa que me irrita um pouco, na época me irritava mais, agora eu já até acostumei, porque eu pego muito documentário bom em português de Portugal ou em espanhol. Então, assim, já acostumei com o português de Portugal. Quando eu fiz o vídeo da Madeleine McCann, eu li os 2 livros, tanto do investigador como o MED 129. Então, tudo em português de Portugal. Então, meio que eu já acostumei. Mas quando eu li na época, eu tinha uns 15 anos. Quando ele começava a parte dos vampiros conversando, que eles falavam em português de Portugal, porque foi uma caravela portuguesa, aí entruncava. Que aí era páginas e páginas daqueles vampiros conversando em português de Portugal e eu doida da vida.
querendo, né, a ação, porque eles faziam umas coisas super legais. Tipo, tinha um que ele fazia tudo ficar gelado, assim. Uhum. Eles tinham uns nomes, lobo, inverno, já faz tempo que ele, mas era muito legal. Sim. E aí Tipo você X-Men, queria. né? Você queria ver eles fazendo aquelas coisas nos vampiros. Nossa, tinha um que ele era o acordador. A pessoa, nossa, tem uma cena que é bizarra. Eu falei, gente, essa cena é muito bizarra, que da menininha que é atropelada. Tu leu? Eu li. Se passa, inclusive, todo em Osasco, perto da minha casa. Isso é muito não. maravilhoso. Ele faz Não, Rio Grande do Sul. Começa no Rio Grande do Sul, mas a ação, porradaria, é tudo em Osasco. Em Osasco. Eu não consigo acreditar que porradaria não. Ô, Daniel, respeita a grande potência da Zona Oeste de São Paulo. Numa enchente, né?